Olá, bem-vindos. Começamos hoje um novo projeto do seu Otorrino que tem como objetivo a criação de uma série de vídeos informativos sobre as mais variadas temáticas da otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. A ideia surgiu após o contacto de alguns utentes através do Instagram, do Facebook e do nosso mail e que muitas vezes colocavam dúvidas e questões sobre as suas doenças, mas que muitas vezes essas dúvidas, essas questões eram partilhadas por várias pessoas em simultâneo. E, portanto, com o intuito de tornar o esclarecimento de dúvidas mais abrangente, decidimos criar uma série de vídeos informativos que vamos então dar início. Vamos então dar início à nossa apresentação dedicada ao hipotiroidismo. Comecemos então por um gráfico muito simples que pretende representar aqui no centro a tiroide ou glândula tiroideia com as suas duas principais hormonas, a T3 e a T4, e com os dois órgãos do sistema nervoso central, o hipotálamo e a hipófise, que têm um importantíssimo papel no controlo da tiroide. Isto porque o hipotálamo, através de uma hormona denominada de TRH, vai controlar a hipófise, que por sua vez vai, através de uma hormona denominada de TSH, controlar a função da tiroide. Comecemos por definir então o que é o hipotiroidismo. Hipotiroidismo não é mais do que uma diminuição da produção de hormonas da tiroide, essencialmente da hormona T4, que é aquela que é produzida em maior quantidade pela tiroide. O hipotiroidismo pode ser denominado de primário, se tivermos um problema essencialmente ao nível da glândula tiroideia, secundário, se o problema residir a nível da hipófise, ou terciário, se o problema estiver ao nível do hipotálamo. Muitas vezes, entre estas duas formas, a forma secundária e terciária, são elas denominadas de hipotiroidismo central, uma vez que estas duas estruturas localizam-se no sistema nervoso central. No entanto, de longe, aquele que é mais prevalente no nosso dia-a-dia é o hipotiroidismo primário, ou seja, o hipotiroidismo que resulta de uma disfunção da glândula tiroideia. Assim, o hipotiroidismo primário pode ter uma apresentação denominada de subclínica, em que o que nós vamos ter no fundo é uma TSH aumentada, ou seja, esta hormona que é produzida pela hipófise vai estar aumentada com uma T4 normal, ou seja, nós temos tanto uma disfunção da glândula tiroideia que é percepcionada, que é tida em consideração pela hipófise e que vai aumentar a TSH com o intuito de estimular a tiroide a aumentar a hormona. E a verdade é que numa primeira fase isto funciona, ou seja, à custa de um aumento da TSH, nós conseguimos manter uns níveis de T4 normal. E assim, este hipotiroidismo primário denomina-se de subclínico, ou seja, sem sintomas. No entanto, quando nós temos uma TSH aumentada, mas que já não é suficiente e começamos a ter uma diminuição da T4, nós passamos a ter um hipotiroidismo manifesto ou um hipotiroidismo clínico. Esta patologia é extremamente frequente, tende a atingir mais as mulheres, tanto os idosos, e tem como principais causas a tiroidite de Hashimoto e a deficiência de iodo. A tiroidite de Hashimoto até de longe a causa mais prevalente de hipotiroidismo nos países desenvolvidos e, portanto, em Portugal. Traduz-se tanto numa doença autoimune, com presença de anticorpos tanto contra a glândula tiroideia e que vão dando um hipotiroidismo progressivo. Já a deficiência de iodo é muito mais prevalente em países subdesenvolvidos e acaba por ser efetivamente a principal causa de hipotiroidismo em todo o mundo. Esta imagem pretende ser o resumo dos principais sinais e sintomas observados numa pessoa com hipotiroidismo. Comecemos então assim pela pessoa saudável, à nossa esquerda, e a pessoa com hipotiroidismo à nossa direita. Uma das primeiras coisas que pode logo ser observado é a presença de um bócio ou de um aumento da glândula tiroideia que resulta da tal hiperestimulação do sistema nervoso central, do hipotálamo e da hipófise. Podemos ter a presença de uma face inchada ou um ligeiro edema na região das bochechas e um ligeiro edema em redor dos olhos, com presença de um cabelo quebradiço, seco, que cai com facilidade e que ocorre também ao nível das sobrancelhas e, portanto, muitas vezes podemos ter a presença de umas sobrancelhas finas, com uma pele muito frágil, quebradiça, seca, com a presença de dificuldade em cicatrização, por exemplo.
Outros achados que podem ser observados prendem-se, por exemplo, com o aumento de peso. Muito embora a maioria dos doentes refira que até ocorre uma diminuição do apetite, a verdade é que com o hipotiroidismo acaba por ocorrer uma diminuição de todo o metabolismo, ou seja, há uma diminuição do consumo de energia pelo nosso organismo. E, portanto, apesar de haver uma diminuição do apetite e da ingesta, acaba por ocorrer um aumento de peso. É também relatado pela grande maioria dos doentes, tanto a presença de um cansaço e de uma fraqueza. O batimento cardíaco vai estar diminuído com um cansaço e uma fraca tolerância ao exercício físico. Um aspecto aqui absolutamente essencial de salientar é a presença de dor no peito, ou seja, de angina de peito, que é normalmente associada a um infarto e que não deverá ser descurado, porque é extremamente raro esta dor no coração, na região do coração, portanto esta angina de peito, estar associada ao hipotiroidismo e, portanto, se ocorrer, não deve ser considerada como que fazendo parte do hipotiroidismo e deve ser investigada e deve motivar o doente a ir à urgência ou procurar apoio do cardiologista. O aumento do colesterol também resulta da tal alteração do metabolismo associada ao hipotiroidismo. A falta de força ou a dor muscular, dor nas articulações também são dois sintomas extremamente frequentes, extremamente prevalentes no hipotiroidismo. As alterações menstruais, extremamente frequentes, com a irregularidade do ciclo. Não é apenas as alterações menstruais, mas é também uma diminuição da libido, alterações a nível da própria gravidez, como que seja um aumento de problemas associados tanto ao aborto ou probabilidade de malformações no feto que também podem ocorrer na mulher. Isto não ocorre só na mulher, ocorre também no homem, ou seja, o homem com hipotiroidismo também pode ter perturbações, também pode ter uma diminuição da libido, uma alteração da própria formação dos espermatozoides, portanto, também ocorre no homem e não apenas na mulher. Sintomas como que seja a depressão, alterações da memória, dificuldade de concentração, são também muito prevalentes. Cerca de 1/3 das mulheres e dos homens podem ter enxaqueca, por exemplo, associada ao hipotiroidismo. A nível gastrointestinal, sintomas como que sejam obstipação, ou seja, a prisão de ventre, também são extremamente frequentes. O aumento da glândula tiroideia, como nós já vimos, o tal bócio, as dores articulares, a rigidez, o edema, a presença de líquido nas articulações também acaba por ser um sintoma extremamente frequente no hipotiroidismo. A pele seca, quebradiça, com dificuldade na cicatrização, é também um sintoma extremamente frequente. A rouquidão é um sintoma muito prevalente também no hipotiroidismo e não apenas associado ao hipotiroidismo, ou seja, a rouquidão na presença de nódulos ou de grandes dimensões ou de nódulos malignos na tiroide é essencial ser observada por um otorrino para precisamente antes excluir que não haja já algum compromisso do nervo das cordas focais e, portanto, este sintoma é não só muito prevalente como também altamente preocupante e deverá ser avaliado por um otorrino e merecer uma avaliação muito rigorosa. E a sensibilidade ao frio são alguns dos sintomas, tanto mais prevalentes no hipotiroidismo e que caracterizam esta doença. Obrigado por terem assistido ao nosso vídeo, espero que tenham gostado. Comentários, sugestões para esta apresentação ou sugestões para apresentações futuras, por favor, façam-nos chegar através do nosso canal de Facebook, Instagram ou através do nosso mail e fiquem atentos para novas novidades. Obrigado!